Olá, seja muito bem-vindo ao programa Esta é a Hora. Este é um programa de responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu, o líder e fundador das igrejas Maná no Brasil e no mundo. E hoje o apóstolo Jorge Tadeu irá trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Será que você é uma pessoa que está passando por dificuldades, por problemas na sua vida familiar, na saúde, no trabalho e não encontra solução? Então hoje não saia daí, vamos ouvir a palavra de Deus que com certeza vai mudar a sua vida e vai mudar para melhor. Você também pode enviar o seu pedido de oração através dos contatos que estão passando em rodapé, que no final do programa o apóstolo Jorge Tadeu irá orar pela sua vida. E vamos então ficar agora de seguida e ouvir a palavra de Deus. Até já. Olá e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. É a hora de você ter um encontro com Deus, de conhecer Deus melhor. É a hora de você receber um milagre de Deus. Em rodapé você tem o SOS, onde pode telefonar desde já, pedir ajuda, pedir oração ou até para contar um testemunho. E agora tem aí o WhatsApp, que também pode ser usado para nos contactar e o que nós vamos fazer ao longo deste programa é falar de Deus, falar de fé e mais em particular vamos falar de fé para a área financeira, fé para finanças. Porquê? Porque muita gente está a sofrer na área financeira, há muita confusão, há perca de poder económico, mas para Deus nada é impossível. E por isso você vai aprender como é que você pode ser diferente de toda a gente. E também vamos ter testemunhos em que vamos ouvir como Deus é o mesmo hoje como era antigamente. E vai de certeza criar em si uma expectativa. Se Deus fez algo tremendo na vida desta pessoa, Deus também vai fazer um milagre da minha vida. E comigo mais uma vez tenho aqui o Timo Curiacos e vamos começar por ouvir uma música que diz: olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva. Pois agora é a hora do testemunho e, como eu disse há pouco, é hora de você ouvir como Deus faz milagres nos dias de hoje, como fazia antigamente. E vai fazer amanhã, e vai fazer para si e para todos que estão em direto connosco agora mesmo. Não se esqueça que você pode telefonar a pedir ajuda e no final eu vou orar consigo. Eu tenho a certeza que Deus tem um milagre para si. Vamos ouvir o testemunho da Elvira. Olá, eu sou a Catarina e hoje estamos aqui em Almada com a Elvira, que vem partilhar como através de um grupo familiar a vida de uma família inteira foi mudada. Elvira, conte-nos a sua história.
A minha história acerca de grupos familiares, eu tenho muito vontade de testemunhar da importância, da grande importância de sermos fiéis ou de frequentarmos, sendo fiéis, assíduos num grupo familiar. É importante também referir, para quem nos está a acompanhar, que o Grupo Familiar é um projeto que nós temos na nossa igreja, onde permitimos levar a palavra de Deus não só dentro das paredes da igreja, mas a casa das pessoas, em qualquer lugar, de forma não só a enchermos de Deus, daquilo que Deus tem a dizer na Bíblia, na sua palavra, mas também levar a outras pessoas. Por isso o Grupo Familiar é muito importante para fazer com que as pessoas aprendam mais do que Deus tem-nos a explicar. E a Elvira também tem um testemunho a contar dentro do grupo familiar, não é? Sim, sim. Então havia pronto, eu vou contar este, que é um testemunho de salvação. Então nós tínhamos um grupo familiar, tivemos e ainda continua, só que não sou hoje que estou ultimamente lá, que é do marido de uma irmã que frequentava o grupo familiar, que ela estava salva com a mãe e o pai, iam à igreja sempre fiéis à sexta-feira e tudo, e oravam há anos pelo marido e nada do homem se converter. E entretanto, eu apareci lá nesse grupo familiar, puseram-me lá nesse grupo familiar, e era necessário que o Senhor nos viesse buscar, a mim especialmente, que eu vinha aqui de Almada, para estar em Setúbal. E o Senhor vinha-nos buscar à estação de Setúbal para nos levar, e quase sempre era ele, para o grupo familiar, porque ainda era um pedacinho. E o Senhor era assim, simpático, eu falava com ele, e ia falando, e ele também gostava até de falar das coisas de Deus, e chegava, entrávamos, e normalmente chegávamos cedo, e ele punha-se, ficava sempre um pedacinho, quase sempre, a conversar. E eu muitas vezes o convidava para... Até agora que o grupo familiar vai começar, é que sai do pé de nós, não, fica aqui connosco, fica aqui nem que seja só para assistir, aqui sentado no sofá, dizia eu para o senhor. Não, hoje tem... Bem, e não ficava. Isto passou semanas, meses, esta conversa quase semanal com ele, e convidando-o para ficar um pedacinho no grupo familiar. E houve um dia que estávamos a conversar, como era já o nosso hábito, e eu digo assim do nada, disse assim, fulano de tal, disse o nome dele, virei para ele e disse, olha, hoje é dia de salvação, pode ser, pode concordar comigo? E ele assim, não percebeu nada se calhar do que eu disse, mas disse assim, então vamos fazer a oração da salvação, é só o que lhe falta fazer, porque afinal o homem, pela conversa, ele já... Bem, era quase mais mestre que alguns de nós. Faltava-lhe só o principal. E dizia, então, mas isso é o quê? Então, olha, é assim, eu vou-lhe falar as palavras e o irmão responde, o senhor responde, pode ser assim? Está bem, então eu falei as palavras da salvação e ele repetia. E a mulher ao lado toda muito entusiasmada, já a notar a data da salvação. Neste dia eu consegui. Sim, pois aquilo foi bem uma cena. Eu fiquei sem saber qual era, mas ela nunca mais se esqueceu a data da salvação do Senhor. Então, e fizemos a salvação, o Senhor ficou muito feliz assim, aparentemente, e eu disse assim, então agora vai-me prometer mais uma coisa, domingo vai vir com a sua família à igreja, pode ser, eu vou lá estar à vossa espera à hora da reunião, antes da reunião começar, quando vocês chegarem eu já lá estou. E assim estava eu e eles, chegaram todos muito bem, muito felizes, e lá estava eu e disse assim, vamos entrar, e eles, vamos entrar, entrou, e nós ficámos sempre quase nas primeiras filas lá à frente, e o homem todo ali como se fosse nada com ele, como se fosse da casa. Então, não é que desde esse dia o Senhor nunca mais faltou a igreja, já lá vão anos, muitos anos, nunca mais, sempre no grupo familiar, sempre a ajudar os irmãos, sempre, assim. Então, para dizer que é muito importante que as pessoas sejam acompanhadas neste sentido, até neste sentido. Aquele acompanhamento perto, pessoal, não é? Ele acompanhava a esposa e lá no grupo familiar ele ajudava, porque ia buscar as pessoas, ele ajudava, ele estava sempre prestável para ajudar e levar a casa se fosse preciso. Se quer, eu vou levar lá a Almada, não me custa. Não, por favor. E lá, então, para dizer que da importância de um grupo familiar, da importância dos líderes, inclusive, a serem simpáticos,
para os irmãos e perceberem qual é o papel do líder. O líder não vai para dar uma lição, nem vai lá para ser mais uma semana. O líder vai para fazer o que Deus... Fazer diferença na vida das pessoas. Fazer a diferença na vida das pessoas. E é importante também referir, que eu acho interessante nessa história, é que a família andava a orar há anos. Sim. Ou seja, a importância também de não se desistir Sim. das pessoas, Sim. acompanhando, orando por essas pessoas. Sim. E depois o grupo familiar vem e faz a sua parte, que é colocar Deus na casa das pessoas. Eu costumava fazer nas semanas em que ele ficava em casa, por lá, passear-se lá pela casa. Ele ouvindo, não é? Ele ficava a ouvir. E quando eram assim palavras que era preciso, ou quando fazíamos a salvação, que sempre se faz, não é? A salvação, eu falava assim um bocadinho, de propósito falava um bocadinho mais alto para ele ouvir bem. Subia um bocado o tom. E olha, então conseguimos a salvação do Senhor, está salvo ali como deve ser e a servir a Deus. E alguém que durante anos lutou-se para que essa pessoa viesse para os caminhos de Deus, através de um grupo familiar, através da oração dos familiares, aqui está hoje ainda para contar a história. Sim, é verdade. E qual é que é o conselho que gostava de deixar àqueles que nos estão a acompanhar? Então, o meu conselho é que todos os crentes deviam frequentar um grupo familiar, mas não é visitar, é frequentar, ser assíduo. Então, um grupo familiar é uma reunião em casa do irmão, a meio da semana, de terças ou quartas-feiras. Hoje em dia nós até temos grupos familiares online. Para chegar a toda a gente? Para chegar a toda a gente. Os irmãos que querem, ou há irmãos que até gostam mais, ou que lhe fica mais favorável assim, vão ao vivo. Outros ficam pelo WhatsApp. E aí até temos irmãos por chamada direta. Então cada pessoa tem um telefone. Ou seja, não há como dizer que não. Não há como dizer há que opção não. para todos. É verdade. Então a pessoa não tem que sair de casa, nem tem, às vezes, ou pela família, ou pelos horários que tem, ou pela distância. Então fica a participar. E aprende mais da palavra de Deus. E aprende a palavra de Deus e firma-se em Cristo, aprende para ela, como eu costumo dizer, e para ajudar os outros. É isso. E juntos fazemos a diferença no reino de Deus e fazemos a igreja crescer e as pessoas se vão salvando, que é isso que é a maior importância de todas, é a salvação das pessoas. Muito bem. O testemunho dessa senhora Elvira é muito importante e está muito vocacionado para aquele que já é crente, não é verdade? Que sabe que todos temos uma chamada que é pregar o Evangelho. Jesus diz em Marcos 16, ide e por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós usamos, como a senhora explicou bem, uma reunião à meia da semana em casa de um membro da igreja, onde damos aquilo que chamamos um grupo familiar. É uma reunião curta, onde há convívio, onde há uma pequena palavra de Deus sobre os rudimentos da doutrina de Cristo e onde nós podemos ajudar as pessoas que moram ali ao lado ou perto do bairro, e isso faz toda a diferença. E, portanto, se você já é crente e diz, puxa, eu tenho uma chamada, todos temos, então siga o conselho dela e vá à igreja Maná mais perto de si. Você pode procurar no site do Basta Crer e ver onde é que há igrejas e grupos familiares. E seja ousado, fale de Deus com sabedoria, sim, mas fale de como Deus é bom, Ele é que é a solução. Fale de que Jesus Cristo, Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de Jesus. E agora, aqui ao meu lado, tenho a Isabel e a Ruth. Bem-vinda, Ruth. Obrigada. E vamos ouvir o testemunho da Ruth. Seja muito bem-vinda. A Ruth vem de onde? Que igreja? Venho da igreja do Tujal. Do Tujal. E a Ruth conheceu Jesus há muitos anos? Eu já nasci na igreja, ou seja, os meus pais tinham um rapaz e eu já fui pedida a Deus, por isso eu sou tão especial. E então a Ruth frequentou os jovens, sim, fez a sua caminhada. Fiz, sim. E numa certa altura da sua vida? Houve uma altura que eu acho que fartei-me de estar bem, e então decidi pôr mal. Fartou-se está bem, mas não. Você é um caso raro. Sim, apóstolo, fartei-me de estar bem, porque se eu tinha tudo na igreja, se eu era tão feliz, como eu digo, eu era feliz e não sabia. Eu saía da escola para estar na igreja, eu sentia-me bem na igreja.
E houve uma altura que não sei, achei que estava mesmo farta de estar bem. Então decidi fazer tudo aquilo que eu achava, pronto, que era bom e que no fundo não foi nada bom. Não foi nada Só bom. me levou à Não foi nada desgraça. bom. Então, sai da igreja, Saí da igreja e então pronto, andei. continua os seus estudos. Continuei a estudar, depois entretanto comecei a trabalhar, depois tive pressa. Depois foi tudo assim muito à pressa. Pressa de casar, pressa de ter filhos, pressa de ter netos. Foi tudo assim muito à pressa. E houve uma altura da vida em que a vida tomou uma proporção um pouco complicada, que mexeu muito comigo. E após a morte do meu pai, eu sofri algumas depressões, algumas mesmo, que mal curadas originaram 2 esgotamentos que levou à doença bipolar. Doença bipolar. Doença bipolar. Foi, andava a ser tratada pelo psiquiatra. Andava a ser tratada no psiquiatra. Explicar o que é isso, o bipolar. A doença bipolar é durante uma manhã, uma hora, nós temos os 2 polos. Tão depressa estamos bem como estamos mal. Ou seja, ao longo do dia somos muito inconstantes. Há aquelas pessoas que acordam um dia menos bem, não é? Mas eu era tão depressa, estava bem como estava mal, como depois queria sair para comprar roupa, depois já não queria roupa, depois queria morrer, depois já não queria morrer. E então aquilo era assim uma confusão durante o dia. Muita confusão. Muita confusão Eu mesmo. cá pessoalmente posso brincar um bocadinho. Quando acordo e não estou muito bem, olho para o espelho e digo, eu não posso orar mais ninguém, só tenho o apóstolo, sou eu, então. Mas isso condicionou muito a sua vida, porque teve quanto tempo sem trabalhar? Tive 2 anos e meio de baixa. E depois era muito confuso porque eu ia ao médico, era uma medicação, depois ia ao médico, era outra medicação, depois aquilo chegou a um ponto que já era tão complicado ou confuso que eu tomava 23 comprimidos por dia. Eu saía de casa com o necessaire cheio de medicação. E a Ruth estava com tendência para suicídio, não é? Sim, eu cheguei a uma Pensou. altura, a vida começou-me a correr tão mal, que eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou a fazer aqui nada. E eu chegava a falar com a psiquiatra e dizia, doutora, eu estou farta de viver, eu não tenho motivos para E viver. a psiquiatra dizia que isso era normal. E a psiquiatra dizia, isso é normal, isso é hereditário. E então eu até brincava e dizia assim, realmente, olha, o meu pai não me deixou nada, só me deixou foi problemas e doenças, mas pronto. Mas ela dizia-me aquilo. E entretanto arranjaram um psicólogo que me acompanhava e ele não era bem um psicólogo, era mais um amigo, ele conheceu toda a família. E ele dava motivação e eu dizia, ó doutor, sabe, eu durante muito tempo eu fui feliz, eu fazia parte de uma igreja e eu gostava tanto de estar lá. E ele dizia, ó Ruth, porquê que a Ruth não volta? Ai doutor, qualquer dia. E eu dizia, o doutor já viu como é que eu estou, eu sinto-me um farrapo, desculpas. Claro. E isto passou e, entretanto, surgiu a oportunidade de eu vir para o Tchal. Eu vim morar mesmo para o Tchal. E eu via Curiacos TV, basta crer. Eu disse, uau, a saudade, era uma saudade. E eu dizia às pessoas, eu tenho tanta saudade de ir à igreja, mas porquê é que não vais? Qualquer dia eu vou. E era sempre o qualquer dia. E as coisas... Não ia então? Porque faltava a coragem. Faltava a coragem também. E então era, qualquer dia eu vou. E aquele qualquer dia nunca chegava. E as coisas sempre a piorar. Sempre a piorar. E um dia eu acordo, um domingo de manhã, eu disse, não é tarde nem é cedo, é que é já hoje. Pernas ao caminho, aí vai ela para a igreja. Quando eu cheguei... Pernas. Quando eu cheguei, eu senti uma paz, um gozo que eu já não sentia há tanto tempo. Eu disse, meu Deus, eu chorei, mas era um choro saudável, porque eu cheguei à igreja um farrapo. Eu acho que as pessoas não têm noção como eu cheguei. 23 comprimidos. Teve internamento em psiquiatria. Se calhar para muita gente que nos está a ouvir, isso faz sentido porque está a passar exatamente a mesma coisa. Então veio à igreja, tomava 23 comprimidos. O que é que aconteceu nesse dia? Depois, entretanto, eu fui para casa, com a minha vidinha, uma paz, aquela coisa, mas depois chegava à noite, sentia assim qualquer coisa. E então lá vou eu ter com o psicólogo. Lá vamos nós beber o nosso cafezinho e falar um bocadinho. E a boa da Ruth vai para casa. Quando chega à casa, cadê o necessaire da medicação? E eu, e agora eu não vou dormir. E agora? Começou aquela ânsia. Mas, pastora, posso dizer que até hoje nunca mais tomei comprimido nenhum, tenho dormido bem.
O psicólogo ficou extremamente admirado. Como é que é possível? Ele disse, Ruth, como é que é possível você deixar a medicação da noite para o dia? As pessoas têm que fazer o desmame. Isso não é assim. Ruth, é exatamente isso, não é? E ele diz, a Ruth é uma grande mulher. E eu disse, não, doutor, eu tenho um grande Deus comigo que nunca desistiu de mim. É verdade. E quem está a passar problemas do foro psiquiátrico percebe bem qual era a ansiedade, a doença bipolar e tudo isso que são os comprimidos que deixou de ter vida. Eram os comprimidos que eu nem sei bem para o que é que aquilo era, porque um era para acordar, outro era para dormir, outro era para estar bem disposta, o outro era para chorar. Pronto, era um bolo assim muito estranho. E hoje a Ruth é uma mulher completamente livre, cheia de Jesus Cristo. Sou completamente. E acho graça porque as pessoas à minha volta admiram-se, não é? Porque eu tenho 52 anos e toda a gente se admira com a força que eu tenho, com a energia, com a alegria. E ainda há pouco tempo estavam-me a dizer, eu admiro a tua força, como é que tu és capaz? Porque eu tenho metade da tua idade e não consigo. E eu digo, Deus é o Deus dos milagres. E aquilo que eu queria dizer para as pessoas é quem está numa situação como a minha, parecida, diferente, porque as coisas nunca são iguais. Claro. Que não tenham vergonha de voltar para Deus, não se preocupem com o julgamento humano, porque quem morreu por nós foi Jesus. E Jesus está de braços estendidos e as pessoas é só mais uma opinião. E acho que nada é mais importante, é de maior valor a gente estar na igreja. Mas alguém, quando foi à igreja, alguém disse alguma coisa? Não. Não, apóstolo, mas a pessoa tem sempre medo do que os outros vão pensar. Né? Vão olhar. Olha aquela malandra. Olha aquela vizinha. Dizem assim, olha a ovelha tresmalhada que andou fora do curral tanto tempo. Mas isso é o filho pródigo, não é? Mas isso também mas é um diga lá quem é que diabo. disse isso para lhes bater. Não disseram, mas lá está. O diabo é astuto, ele sabe bem. O diabo conhece-me bem, ele sabe que eu não gosto muito que dê opinião da minha vida. E então, ele punha-me logo esses pensamentos. É só a cabeça mesmo. Porque em todas as igrejas de Mará, toda a gente é bem recebida. É, sim, senhora. E eu não tenho de ser nada de ninguém. Porque o filho pródigo também voltou e foi pelos missionários, pelo bispo, pelos irmãos. Eu tenho aqui duas missionárias que chamam Ruth, cheguem lá aqui já agora. Mas o mais engraçado é que essa é a Ruth Isabel como eu. Anda cá, Ruth. Também sou Isabel. Olha a Ruth também. Conhece? Qual das Ruth é que conhece? Conheço as duas. Uma conheço porque é a Ruth Isabel como eu, que nem uma nem outra gosta do Ruth Isabel. Quem é a Ruth Isabel? Mas Isabel é linda. Quem é que não gosta da Ruth Isabel? Vocês não gostam de Isabel? Com Ruth Isabel, não. Chega aqui, então. Está tudo com vergonha, olha aqui. Aqui temos então 3 Ruths. Ai, aposto, já tive a idade delas. Sim? Qual é o problema? Eu tenho 97 e estou aqui bem. Vamos pôr a pé, que assim sento-me, pronto, outra figura. Não, parabéns, venceu. Obrigada, e agora? aposto. O que é que Obrigada. faz? O que é que você faz? O que é que eu Fala faço? de Jesus às pessoas? Falo de Jesus às pessoas, dou o meu testemunho e, infelizmente, pronto, tento... Todas aquelas pessoas que eu vejo, de certa forma, estão a passar o que eu passei. Tento ter ser uma palavra amiga, dizer, porque eu acho que sou um exemplo vivo daquilo que eu passei e como eu era o farrapo humano e como eu estou agora. E falo disso a toda a gente e aconselho toda a gente a voltar para Jesus. Muito bem. Que é o melhor. Aleluia. Eu quero aproveitar para dizer que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, e como a Ruth disse que era feliz, e às vezes a pessoa quando é feliz, é isso mesmo, nem dá conta, né? Dá como garantida que tudo vai bem, que vai permanecer assim, mas ela desviou-se. E a Bíblia diz que é exatamente assim que o diabo entra. Vê uma casa, o coração limpo, arrumadinho, tudo certo, mas depois, com o tempo, deixa de estar cheio com a palavra, com o louvor, servir a Deus. Então diz que vêm 7 demónios piores e por isso a pessoa fica atormentada. E só Deus é que tem esse poder para restaurar e para pôr a pessoa bem 100%. E por mais comprimidos e por mais bem intencionados que os médicos são, porque realmente eles são bem intencionados, né? E conseguem até fazer muita coisa, mas há muita coisa que não conseguem. Então, aqui está um testemunho fantástico, e se você é uma pessoa que, como a Ruth, anda desviada, ouça, não fique para aí a pensar o que é que o Jaquiel Manel vai dizer, porque o que é que isso importa?
Para já, na nossa igreja, que eu saiba, ninguém anda lá a apontar dedos a ninguém, porque cada um sabe da sua vida. Mas o diabo é que fala essas coisas à cabeça. A mente é o campo de batalha. Volte para Deus, venha à casa de Deus, vai ver como tudo vai mudar para melhor. Se você é uma pessoa que está a sofrer qualquer outro tipo de doença, ou até semelhante, há uma música que fala muito de fé, né? Basta crer. O que é que a música diz, Filipa? Que basta crer em Jesus Cristo e a nossa vida é transformada para melhor. Quando nós queremos ver a nossa vida ser transformada e encher um vazio que está dentro de nós, muitas vezes não encontramos solução, então a solução é Jesus, basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Estamos de volta aqui com o programa Esta é a Hora. Quero lembrar que você ainda vai a tempo de enviar o seu pedido de oração através dos contatos que estão passando em rodapé, que a nossa equipe está pronta para te responder e para te ajudar naquilo que for preciso. E no final do programa, o apóstolo Jorge Tadeu vai orar pelo seu pedido de oração. Nós também temos muita boa música, juntamente com a banda Time Curiacos. Ouvimos boa música louvando a Deus aqui neste programa. Então não saia daí, continue conosco e até já. Muito bem, eu vou ensinar um bocadinho neste capítulo de fé, aliás, de finanças sobrenaturais, e vou falar que precisamos de fé para ter finanças. E nada é impossível para Deus, absolutamente nada. Mas também nada é impossível para quem crê. E hoje muita gente está a passar por problemas financeiros. O Ocidente, como é assim dito, né, que é a América, Canadá, Inglaterra e toda a Europa, estão num caminho em que as pessoas estão cada vez com menos poder de compra, as coisas cada vez estão mais caras e as pessoas muitas vezes já nem têm casa, não têm como pagar a renda da casa. Houve, durante a pandemia, muitíssima gente que não tinha como comer, mães solteiras, enfim. E, portanto, a pergunta que se põe é: será que Deus tem um milagre financeiro para mim? Será que Deus se importa com a minha vida financeira? Há muita gente que pensa que não. E durante os primeiros anos da minha vida como pregador, eu tive grande oposição, até de pastores e estações de televisão, etc. Como é que você se atreve a falar de dinheiro? Porque é como se fosse um tabu. Ouça, Deus está interessado em toda a área da sua vida. E, portanto, se você está numa situação difícil, ouça com atenção o que eu quero falar. Eu tenho livros que ajudam as pessoas a conhecer Deus e a saber melhor quem é Deus, o que é que Ele faz e como é que as coisas acontecem para o lado positivo. Tenho este que é acerca de finanças, onde eu explico que a vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância.
eu ponho aqui bastantes passagens bíblicas de pessoas do passado, no Velho Testamento, que tiveram grandes vitórias e sucesso financeiro, portanto a vontade de Deus é essa. A Bíblia diz que Deus é o El Shaddai, o Deus de prosperidade, e quer que os seus fiéis também sejam prósperos. Há muita gente que interpreta mal a Bíblia e diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, porque aí Deus era o criador do mal, não é? Ele é que é o criador de toda a riqueza. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor à riqueza é que é o mal. Muita gente se perde por causa exatamente de ambição de outras coisas, de dinheiro. Então, é isso aí. Depois tem outro livro que é Segredos de Finanças, onde eu explico muito mais em detalhe muitas coisas relativas a finanças e à Bíblia. Ora, em tempo de crise, que é o caso que estamos a viver no momento, é importante você saber que para Deus há dois tipos de pessoas: as que andam com Deus e as que não andam com Deus. E em Deuteronômio 28, Deus foi bem categórico e disse assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te vão alcançar. Serás abençoado ao entrar, ao sair, na cidade, no campo, e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo onde puseres as mãos. Mas lá está, tem uma condição. Tudo isto são promessas de Deus para aqueles que andam com Deus, aqueles que são fiéis a Deus. Há bocadinho ouvimos o testemunho da Ruth, que ela andava bem com Deus, era feliz, mas não estava ciente da felicidade que é andar com Deus, e depois desviou-se, e depois ela, claro, sofreu imenso. E ela passou para o lado lá, para aqueles que não andam com Deus. No versículo 14 diz que quem não anda com Deus não dá ouvidos à voz do Senhor Deus. Então, todas estas maldições que estão descritas daqui, do versículo 15 em diante, são descritas, vêm atrás da pessoa até apanhar a pessoa. A pessoa até pode pensar: estou muito bem e tal, mas ela não está consciente que está a construir a casa na areia, e é uma questão de tempo, e o diabo vai apanhá-la, e ela semeia e não colhe. Enfim, a descrição de Deuteronômio 28, 15 em diante, é assustador. Eu lembro que a primeira vez que eu li esta passagem bíblica, fiquei assustado, porque é literalmente aquilo que se passa na vida das pessoas que estão lá fora. Portanto, para Deus há dois tipos de pessoas: aquelas que não andam com Deus e estão debaixo de uma chuva de maldições. Mesmo quando parece que vai tudo bem, aí lá vem mais um desastre, mais uma doença, mais uma coisa. E as pessoas como que se habituaram a viver assim. E depois lá assim direito e pensam: agora é que vai ser, agora vai dar certo. E passado pouco tempo, lá vem outra catástrofe e a pessoa anda de problema em problema. Mas quando a pessoa entrega a vida a Jesus e nasce, portanto, de novo, passa a ser filho de Deus. Deus tira essa pessoa da zona de maldições. Os demónios, o diabo que existe, só vem para matar, roubar, destruir, foi o que Jesus disse. Deixa de ter autoridade sobre essa pessoa. E essa pessoa passa a ter direito a bênçãos, que vão atrás da pessoa, apanhar a pessoa até a atingir. Portanto, isto é muito importante, saber que há dois mundos paralelos. E se você me está a ouvir e diz: puxa, mas eu preciso de qualquer coisa, qualquer mudança, ouça, telefone a perguntar qual é a igreja mais perto de si, ou vá ao site, à internet, e busque qual é a igreja e comece a ir à igreja. Peça ajuda ao pastor, ao bispo local, que vai acompanhar você, para você sair da crise e entrar nesta zona de prosperidade. Outra coisa que quero dizer a todos que estão em direto comigo é o seguinte: todos estamos a ver, desde o Covid-19, agora é a guerra na Ucrânia, amanhã vai ser outra cena qualquer. Depois ouvimos notícias que o fulano do governo que roubou, criam postos de trabalho, que inventam coisas, e nós só somos sobrecarregados com impostos. Eu sei disso tudo. Portanto, podíamos dizer que estamos num mundo em grande crise. Mas sabe uma coisa? Quando há uma crise, há sempre uma oportunidade para aqueles que são de Deus
de beneficiarem com a crise. Não é que nós fazemos alguma coisa, é Deus que faz isso. Quando há uma crise no mundo, há também uma grande oportunidade para aqueles que andam com Deus de sobressaírem, de ficarem melhor que todos, de ficar por cima e não por baixo. Enquanto os outros vão descendo, perdendo poder financeiro e por aí fora, aqueles que são de Deus vão subir. E isso pode ser visto em várias partes da Bíblia. Uma das histórias, que é das minhas histórias prediletas, é o que aconteceu em Gênesis 26 ao Isaac, que era filho de Abraão. E naquela altura diz que havia fome na terra, para além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E portanto Isaac foi planear, fazer as malas para sair daquela região e procurar outra região onde as sementes funcionassem, onde o gado se reproduzisse e daí vai, onde não houvesse fome. E toda aquela população onde ele vivia fez o mesmo. Só que Deus apareceu a Isaac e disse: tu não precisas sair, porque para eles não vai dar certo aqui, mas para ti vai dar certo, que eu vou ser contigo. Essa é uma palavra muito importante. Havia fome, havia uma crise terrível, havia. Mas quando Deus diz: eu sou contigo, aí nós temos que decidir em quem vamos acreditar. Vamos acreditar nas notícias que vemos na televisão, ou vamos acreditar na Bíblia, na palavra, nas promessas de Deus? É óbvio que a escolha deve ser escolher Deus. Foi o que ele fez. E o que é que aconteceu? Aconteceu que então ele decidiu semear. Ele antes já não semeava mais, porque ele ia gastar a semente em vão. A semente ia apodrecer no chão e ele nem sequer ia ter nem colheita, nem aproveitar a semente para fazer farinha e, por conseguinte, fazer pão. Então, mas ele acreditou. Ele acreditou: se Deus promete, ele vai cumprir. Então, ele semeou. O que sucedeu? Diz aqui: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas. 100 medidas é algo extraordinário. Eu conheço muitos agricultores e estou-me a lembrar que uma vez estava a falar com um agricultor grande na Argentina e ele disse: bem, uma colheita bastante normal seria 1 para 10, já não é nada mau. Ora, 1 para 100 é uma coisa que ninguém conhece. Assim, para o dia-a-dia, para a pessoa que não é agricultor, não percebe disto, imagina que você punha 1000 euros a render numa ação qualquer do banco ou de uma empresa. E antes do final do ano, aquilo valia 100 vezes mais, 100.000 euros. Bem, hoje a gente sabe que se fizer 1000 euros no banco, ao final do ano, se calhar tem 2 ou 3 euros. Mas se for nas ações então do governo, se calhar ainda fica a dever dinheiro. Mas a história é que Deus abençoou. Diz que ele teve uma colheita sem medidas. Porquê? Não é porque ele era o campeão, mas porque o campeão, que é Deus, estava com ele. E isto é muito importante nós entendermos. Quando você estiver cansado, está cansado, como ali a Ruth disse, quando você estiver cansado de estar em baixo, estar triste, estar numa luta que não vence, volte para Deus. Ele vai recebê-lo de braços abertos e vai endireitar a sua vida. E sabe, o extraordinário é que não só ele teve esse primeiro milagre, mas porque ele era uma pessoa que andava com Deus, seguia Deus, fazia o melhor que ele sabia acerca das coisas de Deus, ele foi crescendo financeiramente até que se tornou dono de tudo, de muita coisa, de muitas pessoas. E é isso que é o plano de Deus. Fazer você, que anda com Deus, estar por cima e não por baixo. Até porque quando uma pessoa que é crente anda com Deus tem mais poder económico, é evidente que ele vai ajudar a igreja com muito mais dinheiro. E com isso, nós, igreja, vamos ter mais pessoas a tempo integral, mais missionários, vamos abrir mais igrejas, teremos mais canais de televisão, sempre no intuito de ganhar pessoas para Jesus. E também, quando a pessoa tem
mais e mais capacidade financeira, vai conseguir ajudar as pessoas ao seu redor, a sociedade. Por exemplo, nós, felizmente, e apenas graças a Deus, já antes da Covid ajudávamos as pessoas, mas durante a Covid foi muito extraordinário, foi um tempo milagroso, porque muita gente passou fome e as empresas e até as câmaras municipais deram o que puderam, até que já não tinham, e pediam ajuda à igreja, que é os membros da igreja, não é verdade, que se cotizaram semana após semana para ajudar os que estavam muito desfavorecidos. E, portanto, quanto mais nós tivermos membros que são financeiramente prósperos, pois vamos ajudar não é só a igreja, mas toda a vizinhança. E essa é a vontade de Deus, porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que, acima de tudo, olha para a raça humana como a coisa mais preciosa de todas. Sabe, Deus detesta quando alguém se sente superior a outro sendo da mesma raça. Quando faz discriminação por causa da cor da pele, ou por causa do partido político, ou por causa da raça, Deus detesta isso. Porque Ele criou a raça humana à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que a gente vença financeiramente. Sabe? Agora a pergunta que se põe é, como é que então eu faço para eu vencer? Primeiro vem à igreja, pede oração, você vai aprender a viver pela fé e vai aprender a lei principal de Deus, que Jesus ensinou, por exemplo, em Marcos 4:26, onde Jesus dizia que tudo nos céus e na terra funciona e funcionará sempre de acordo com o princípio de semear e colher. Os agricultores sabem isso perfeitamente. Nenhum agricultor vai dizer assim, olha, dê-me, como às vezes, agora já há muito tempo não diz, apóstolo, ore por mim para que Deus me abençoe, quando eu tiver muito dinheiro vou ajudar a igreja. Bem, ele está a pensar ao contrário. Ele está a querer ter uma colheita primeiro para depois ir semear. O agricultor sabe perfeitamente que eu tenho que semear primeiro para colher depois. Então, para você saber que o motivo por que nós na Igreja Maná recolhemos dízimos e ofertas é porque vem na Bíblia. Malaquias dizia assim, olha, vocês estão a sofrer problemas financeiros porque vocês já sabiam essa lei e a certa altura esqueceram-se, não querem saber de Deus para nada, e quando davam eram os coxos, os cegos, esmolas. E Deus não aceita esmolas e, portanto, vocês não ficaram abençoados, ficaram debaixo das maldições. Mas o recado de Deus é volta-te para Deus e começa a honrar a Deus com dízimos e ofertas e vais ver que Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre ti uma bênção tal que dela vai advir a maior abastança. Tem muitas outras passagens bíblicas que dizem o mesmo. Por exemplo, Jesus dizia em Lucas 6:38, dai, seja dado, semeia primeiro, colherás depois. Com a medida com que tu medires, é com essa que tu serás medido. Evidentemente, se o agricultor semear 1 metrozinho quadrado, ele não vai querer colher hectares. Ele tem que semear o equivalente à terra que ele quer colher, à quantidade que ele quer colher. E assim somos nós. E, portanto, você que está em necessidade financeira, que está em aflição, diz, pois eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Então, agora mesmo, estenda o seu braço sobre mim, que eu vou orar por si. Se puder, toque até no ecrã para tipificar que estou a impor as mãos sobre si, para que a unção, o poder de Deus entre na sua vida. E eu vou orar. Ó Deus, eu trago todas as pessoas que estão em direto comigo e declaro que, a partir de agora, elas vão experimentar o teu poder na área financeira. Vão ver milagres financeiros. Eu ordeno agora aos demónios todo o poder de bruxaria e feitiçaria, que dobre o joelho ao nome de Jesus, porque está escrito que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. E declaro que essas pessoas estão libertas das maldições. E agora, anjos de Deus, tragam prosperidade para essas pessoas, porque elas, de certeza, que se estão a voltar para Deus e decidiram fazer a palavra de Deus. Amém e amém. E agora, para conchegar esta palavra, vou pedir aqui ao time para tocar um hino que tem a ver com isto, que é: eu vou construir a minha casa na rocha.
Jesus ensinou que havia 2 homens. Os 2 sofreram uma tempestade terrível, os 2. Um não perdeu absolutamente nada e o outro perdeu tudo. Porquê? Porque aquele que construiu a sua casa na rocha tinha fundações sólidas. O outro construiu a casa na areia. Eu acho que é assim, eu é que sei, perdeu tudo. Então, vamos construir a casa, a vida na rocha. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Muito bem, Deus é um Deus de milagres. E eu queria compartilhar um dos muitos testemunhos que vêm ter até conosco, comigo. E neste caso é uma senhora que ficou paralisada num acidente de carro. E que depois, diz ela, foi a um casamento ali na zona do Alentejo e de regresso a casa, eu e o meu marido tivemos um acidente de carro. A viatura ficou totalmente destruída e eu fui levado de ambulância para o hospital. Fiquei lá muito tempo e eu deixei de poder andar e não tinha solução. Eu já tinha ouvido falar da Igreja Maná, mas nunca fui à igreja. A minha sobrinha, que é da igreja, foi-me lá buscar um dia ao hospital com a licença do médico e eu fui à igreja em cadeira de rodas. E ainda fui à igreja assim, aos domingos, durante cerca de seis meses. Mas o pastor local me ensinou o que Deus faz, qual a vontade de Deus, usou-se deste livro de Cura Divina, que ensina qual a vontade de Deus, como é que é, obstáculos temos que remover, e ela decidiu encher o coração com a palavra de Deus e decidiu acreditar. E um dia foi à frente, pediu oração e gradualmente ficou curada. E hoje, faz anos, está curada e anda perfeitamente, para dizer que nada é impossível para Deus. Você que orou ou pediu oração sobre cura divina e que tem até roupa de alguém que está muito mal, ponha essa roupa no ecrã e eu vou orar. Ó Deus, eu ordeno que toda a enfermidade seque para a raiz, eu ordeno que essas pessoas sejam curadas e te dou graças porque para ti nada é impossível. Amém e amém. Aleluia. E agora, venha à Igreja Maná mais perto de si e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver. Encerramos então este programa Esta é a Hora, mas não fique triste que em breve nós nos encontramos novamente por aqui. E até lá, não se esqueça de compartilhar este programa com seus amigos, familiares, conhecidos. Também nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, TV Maná Brasil. Então nos vemos no próximo programa Esta é a Hora.